Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, chegamos em um dos momentos mais fortes da nossa vida de fé. Iniciamos ontem uma grande missa que abre uma celebração tão grande, tão extensa, que não cabe em um dia só. Ontem iniciamos a missa, mas ela não terminou ontem. Se vocês observarem, ontem não tivemos a bênção final. Hoje entramos no silêncio, continuando a celebração de ontem. E aí, os sinais na igreja têm muito a dizer ao nosso coração. No dia de ontem, eu usava uma grande palavra. A celebração de ontem tinha como objetivo causar em nós uma transformação. E hoje nós vamos ver que a transformação que Jesus quer causar em nós, através ali do lava-pés de ontem, através da transformação da vida de uma pessoa comum e é transformada em padre, para que o padre possa transformar a comunidade, a transformação do pão e do vinho. Esta transformação é que Jesus continua realizando nesses 3 dias de celebração, neste tríduo pascal, que começou ontem, continua hoje e continua amanhã. Tão grande que não cabe em um dia só. Se a celebração não cabe em um dia, imagine o tamanho do mistério que Deus realiza, a grandeza dos milagres e da transformação na história que Ele está realizando. E para entendermos isso, não há como não olharmos para uma visão espiritual, queridos, onde nós, para percebermos a transformação que Jesus realiza, devemos ter uma clara consciência de uma batalha espiritual que está acontecendo entre Jesus e Satanás, entre o nosso Deus amoroso e os demônios que tentam destruir as almas humanas. É claro que Satanás tem consciência de que ele é um nada diante de Deus. Satanás sabe muito bem que não há paridade, não há uma guerra entre o bem e o mal, no sentido de que ele teria algum tipo de força para atingir Deus. Satanás sabe muito bem que ele é um nada diante de Deus. Entretanto, Satanás não quer destruir Deus, porque ele sabe que ele não consegue, mas ele quer destruir aqueles que são de Deus. Ele quer destruir cada um de nós, que somos filhos queridos e amados, e nós que somos fracos, frágeis, limitados, cheios de pecado. E é dentro desta visualização espiritual de uma guerra de Satanás contra nós, que somos fracos. É dentro desta visão que nós precisamos enxergar a ação de Jesus, a ação de um Deus amoroso, que não mede esforços para nos salvar das ciladas de Satanás. Começou ontem e hoje nós vemos alguns sinais, alguns gestos,
algumas coisas de Deus que os nossos olhos precisam estar atentos. Primeiramente, queridos, estarmos atentos que Deus é todo-poderoso, sim ou não? Ih, que moleza! Deus pode tudo, sim ou não? Ele poderia ter nos salvo com um estalar de dedos, sim ou não? Ele poderia destruir Satanás com um piscar de olhos, sim ou não? E por que ele não faz isto? E por que Deus, o nosso Deus amoroso, que é todo-poderoso, por que ele não faz assim? Fala, Satanás, para de atormentar, pare de tentar, pare de querer destruir os seres humanos. E por que ele não faz esse gesto e destrói Satanás? Essa é uma pergunta que o nosso coração, num passo de crescimento de fé, precisa fazer. Se nós estamos na igreja e nós caminhamos na fé e nós acreditamos que Deus é todo-poderoso, esse tipo de pergunta tem de vir ao nosso coração. Se o nosso Deus é tão poderoso, por que ele já não eliminou Satanás com um piscar de olhos? Por que ele teve de mandar o seu filho Jesus, que padeceu, que sofreu, que recebeu cruz, que recebeu coroa de espinhos, que recebeu chicotadas, que derramou sangue? Por que Jesus teve de enfrentar todas estas coisas para nos salvar? E a resposta é a mais bela. Ele não precisava passar por nada disso, mas ele passa por tudo isto para que o nosso coração possa sentir até onde vai o seu amor por nós. Ele não precisa, mas ele se doa inteiramente para que haja uma transformação no nosso coração e possamos deixar de ter um coração duro, um coração de pedra, um coração rancoroso, um coração com ódio, e passemos a ter um coração santo. Toda essa atitude de Deus, toda essa ação de Deus, não é porque é preciso. Uma gotinha de sangue de Jesus já pagaria e apagaria a multidão de pecados de todo o universo, porque seria uma gotícula de sangue santo de Deus, puríssimo. Mas ele derrama todo o seu sangue. E quando não há mais sangue para sair do seu coração, sai água, para dizer, é todo o sangue que foi derramado. E ele derrama todo o sangue, ele padece todas as dores, para que o nosso coração sinta o tamanho do seu amor por nós. Hoje nós não temos missa. Hoje não há missa, agora não é missa. É o único dia do ano que não tem missa. É o único dia do ano em que o Cristo não é imolado no altar. O Cristo não é sacrificado no altar, porque nós contemplamos o seu sacrifício no alto da cruz, e através da cruz nós somos convidados a deixar a transformação acontecer, porque na cruz há uma total transformação. Primeiramente, a transformação do madeiro. Lá no Antigo Testamento, pela árvore da vida, onde estava a serpente, aquele fruto, daquele madeiro da árvore da vida, entra no mundo o pecado.
Agora, o madeiro que era sinal da morte, da destruição, o madeiro da cruz é transformado de maldito em santo. Quando Cristo é pregado no madeiro da cruz, no altar da cruz que recebe o seu sangue, naquela madeira da maldição, ele transforma a maldição em santo. E aquilo que era mal, que trouxe o pecado, agora é redimido. E se pela árvore veio o pecado, agora pela cruz vem a salvação. Há uma primeira transformação. A transformação do madeiro. O madeiro da árvore, e aqueles que eram crucificados se uniam à maldição do pecado, porque só os malditos iam para a crucifixão. Agora Jesus transforma o madeiro da cruz, transforma a maldição em salvação. Depois disso nós vemos que Jesus vai realizando mais transformações. Não é só a madeira que é transformada, mas a transformação vai acontecendo na vida de Jesus. Ele vai se transformando, ele vai, de toda a sua realeza divina, ele vai se desfigurando para que o nosso coração vá glorificando. Ele vai perdendo a forma para que o nosso coração recupere a forma. É através da sua desfiguração, indo até o extremo, que vem a nossa santificação. Ele não poupou-se de nada para que houvesse a nossa santificação. Com o estalar de dedos ele poderia ter nos salvo, mas ele não se poupou de nada. Ele não se poupou dos sofrimentos para que o nosso coração saísse das garras de Satanás. Vamos falar um pouco de alguns destes sofrimentos. Normalmente nós falamos dos sofrimentos físicos de Jesus. Quando olhamos para a cruz, e aí este ano eu até comprei uma cruz aqui para a nossa paróquia, bastante interessante, que é uma cruz que não demonstra o rosto de Jesus e o corpo de Jesus. O texto bíblico vai dizer que na hora que Jesus estava lá no alto da cruz de tanto chicoteado, quando chicoteavam Jesus, chicoteavam com uma bola de ferro, e nesta bola de ferro existiam 3 ganchos, chamado de tripalium. Aquilo quando atingia a pele, grudava na pele. E quando puxava, saía a pele junto. Então não é um simples chicotinho que batiam. Era um chicote com o tripalho que grudava e quando vinha, a pele vinha junto. Então a carne vinha junto, não só a pele, né, mas a carne vinha junto. Isso vai desfigurando a pessoa. Imaginemos a quantidade de chicotadas que Jesus levava e aquilo ia desfigurando. E aí o texto bíblico vai dizer, no alto da cruz, Jesus parecia um verme, totalmente desfigurado, não tinha aparência humana, de tão desfigurado. Não precisava cair nenhuma gota de sangue, mas ele vai até a desfiguração física, por amor a nós. Por amor a nós. Olhamos a cruz, olhamos a coroa de espinhos. Dizem que quando foi colocada a coroa de espinhos em Jesus, um dos espinhos penetra o seu olho e ele fica cego.
Quer dizer, falamos do sofrimento físico de Jesus, isso é bastante fácil de nós visualizarmos, mas o sofrimento de Jesus não foi só físico, foi também um sofrimento psicológico. Sofrimento físico, nós dizemos a dimensão biológica, o termo grego bios, e a morte biológica é esta morte que a gente visualiza ali no alto da cruz, mas a morte de Cristo não podia ser somente a morte biológica. O sofrimento dele não poderia ser somente o bios, o físico, porque ele nos queria resgatar de toda a nossa realidade de sofrimento. Então hoje eu quero falar dos dois outros sofrimentos. Não só do físico, mas para entendermos o tamanho do amor dele, sofrimento psicológico. Sabemos que quando Jesus vai para a cruz, os discípulos que ele tinha ensinado, amado, cuidado, fogem. Não estão com eles. Quando começam a chegar perto de Pedro, Pedro, você não estava lá com ele? Parece que eu te vi. Não. Ele é renegado. Ele é abandonado. Ele é largado pelos seus que estavam. Multidões iam atrás de Jesus para ver os seus milagres. E agora aquele povo gritava: crucifica-o. Então, o sentimento de Jesus, a dimensão psicológica dele, de rejeição, de abandono, de tristeza, é absolutamente grandiosa. E ele olha para aqueles que ele ama, ele olha para aqueles a quem ele dá a vida e vê aqueles que ele ama rejeitando-o. E ainda assim reza: Pai, eles não sabem o que fazem. Então, a dimensão psicológica de Jesus é absolutamente destruída aqui. E ele passa pela destruição psicológica para poder salvar-nos na dimensão psicológica. E o terceiro ponto, que é um ponto que nós quase não adentramos, é uma palavrinha grega chamada zoé. Zoé significa a vida de Deus, a vida divina, a dimensão espiritual. Jesus precisava transformar também a nossa vida espiritual. Para transformar o físico, o nosso físico, ele passou pelo sofrimento físico, as dores físicas. Para transformar o nosso psicológico, salvar o nosso psicológico, ele passa pelas dores psicológicas. Mas para salvar o nosso espiritual, ele precisava também passar pelas dores espirituais. Não que a palavra precisava aqui, ele necessitava. São Tomás de Aquino vai dizer assim: nós devemos entender a palavra precisar, necessitar, é necessário de duas maneiras. A primeira, o meio pelo qual não se pode chegar em determinado fim. Segunda, o meio mais conveniente para se chegar a determinado fim. Nossa, padre, o que é isso? E aí eu já dei exemplos para vocês disso daqui. Eu preciso chegar em Jundiaí. Vou daqui para Jundiaí. É necessário chegar em Jundiaí. Quais os meios que eu posso ir daqui para Jundiaí? Posso ir a pé? Sim ou não? Sim ou não? Posso ir de carro? Sim ou não? Posso ir de ônibus? Sim ou não?
Posso ir de jatinho? Sim, se eu tiver jatinho, helicóptero, né? São meios para eu chegar lá. São diversos meios. Então, para eu ir daqui a Jundiaí, eu necessito de um carro. É um meio adequado, é o melhor meio. Não fico lá no ônibus esperando, mas tem outros meios. Agora, existem coisas que só é possível um único meio, uma única maneira. Exemplo, o passarinho para voar precisa de asas. Se eu tiro a asa do passarinho, dá para voar? Não. Então, é necessário asas, é o único meio, não tem outro. Para ir daqui para Jundiaí é necessário carros, eu tenho vários meios. Mas o carro é o meio mais conveniente, mais fácil, melhor. Para Jesus nos salvar, Ele precisou passar pela cruz. É o único meio para a nossa salvação, sim ou não? Não, Ele podia ter salvo com o estalar de dedos, não podia? Claro que podia, Ele é Deus. Mas Ele encontrou o melhor meio para nos salvar. E o melhor meio demonstrando o seu amor. Para salvar a nossa dimensão física, o melhor meio que Ele encontrou para que sentíssemos isto, a dor do físico. Ele sofre todas as dores, porque aquele foi o melhor meio que Ele encontrou para que nós pudéssemos sentir o quanto Ele nos ama. O melhor meio que Ele encontrou para curar o nosso psicológico é o sentir uma das coisas mais angustiantes que sentimos na vida, o abandono. O abandono é uma das maiores dores que podemos sentir. Converse com uma pessoa que foi abandonada pelo papai, pela mamãe, abandonada pelo marido, pela esposa. O abandono, ele gera uma angústia terrível, porque nós nunca vamos saber o motivo. O que eu fiz? Como foi? Jesus enfrenta estas dores psicológicas para salvar-nos psicologicamente. E aí, por terceiro ponto, era preciso Jesus passar pela grande dor espiritual. E aqui era preciso no sentido que eu disse, o melhor meio. E para Jesus passar pela dor espiritual, nós visualizamos este momento, que é quando Jesus entra e sente o que é o inferno. Estar naquilo que é o inferno. Gente, o inferno existe, sim ou não? Sim ou não? O que é o inferno? Ai, para existe. É o quê? O inferno é o único local, vamos dizer assim, onde Deus não está. Deus nos ama tanto, Deus ama tanto as suas criaturas, e tem um respeito tamanho pelas suas criaturas, que Ele aceita ser rejeitado pela sua criatura. E a criatura que não quer, Ele respeita. Então o inferno, ele é a expressão de um Deus tão amoroso, que aceita ser rejeitado pela sua criatura. E quando a criatura não quer Deus, Ele não vai lá para desrespeitar a criatura.
O único local onde Deus não está, por respeito àqueles que não o querem. O nome deste lugar é inferno. Inferno é o único local onde Deus não está. A maior dor espiritual que se pode ter é a ausência de Deus. Esse é o maior sofrimento que pode haver. E aí então Jesus, lá no alto da cruz, passa pela maior dor espiritual de sentir o que é o verdadeiro inferno e dá um grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que não estás aqui presente? Por que me abandonaste? É uma tradução fraca, né? Parece que o pai saiu fugindo. Não. Por que não estás aqui? Qual que é o único local onde Deus não está? No inferno. Naquele momento Jesus experimenta o que é a ausência do Pai. Experimenta o que é o inferno. E era preciso descer aos infernos, não só no local que são os, mas experimentar o que é o inferno para poder salvar-nos do inferno. Então Jesus passa pelas maiores dores físicas, psicológicas e espirituais, experimentando, sentindo que é o verdadeiro inferno para nos salvar. A celebração de hoje nos mostra os grandes atos de transformação que Jesus vai realizando. Ele quer transformar inteiramente a nossa vida de pecadores, de frágeis, de limitados, em pessoas santas, felizes, pessoas do céu, de pessoas que estavam amarradas ao pecado, perdidas no inferno, unidas ao mal, escravas de Satanás. Jesus quer nos transformar em pessoas livres, em pessoas felizes, em pessoas realizadas, em pessoas com vida espiritual. Esta transformação que começou a acontecer ontem e hoje tem a sua visibilização máxima. No alto da cruz, nós visualizamos de maneira perfeita o tamanho amor de Deus por nós. E olhando para esta demonstração, somos convidados a abrir o coração. Nós adoramos não um madeiro, nós adoramos a pessoa que está grudada no madeiro, porque se da árvore do pecado veio o mal, agora Jesus unido, o fruto do madeiro da cruz é Jesus, Jesus unido à cruz. O fruto da árvore foi o pecado, o fruto do madeiro da cruz é a salvação. Agora Jesus unido ao madeiro nos dá a graça do céu. E por isso nós adoramos a cruz de Jesus. Há uma profunda união entre o Cristo e a cruz, Jesus e o madeiro, porque daquele madeiro brota para nós a salvação. E aí então nós gritamos que adoramos a cruz de Jesus, porque nós adoramos o fato, amamos o fato da maior demonstração de amor que existe por nós. Jesus se unir à cruz, sofrer o suplício da cruz, para que sintamos o seu amor. Este é o sentido da celebração de hoje, chamada adoração da cruz. Adoração da cruz, porque Jesus se vincula, Jesus se une ao madeiro para a nossa. Poderia ter sido de outra forma.
Nós amamos e adoramos Jesus, mas Ele poderia ter escolhido outro meio para nos salvar, mas Ele escolheu a cruz. Por isso Ele se une à cruz, e nós adoramos este Deus que demonstra esse amor no alto da cruz, e não tem como não amá-lo, não adorá-lo. Tamanha demonstração de amor. E aí um dos exemplos que eu faz assim com a mão, faz assim, olha para tua mãozinha linda aí, olha. Você cortaria um dedinho por causa de Jesus? Você cortaria, vou ali cortar um dedo por causa de Jesus? Cortaria? Só pensa, porque tem gente que não ficaria nem uma hora rezando, porque já está cansado. Imagina cortar o dedo. Que mentiraiada. Mas Jesus não hesitou em morrer. Eu lembro domingo passado. Ai, mas a gente vai aí na procissão na chuva. Cria vergonha na cara. Jesus no alto da cruz morre por nós, é desfigurado, olha todas as dores, e a gente está reclamando, tendo uma vida maravilhosa que a gente tem, tantas coisas lindas, saúde para estar aqui na missa, na celebração hoje, tantas maravilhas, e a gente reclama. Olha, Deus ainda no Brasil nos deu uma graça de termos feriado hoje. Tem lugares do mundo que não é, mas aqui é feriado, para a gente rezar, para a gente estar aqui. E a gente, ai, mas tem que vir de noite, de novo lá na procissão. Claro que tem que vir. Ai, tem que vir amanhã na missa. Claro que tem que vir. Que moleza é essa? Amor é demonstrado. Amor a gente demonstra. Jesus não vai para a cruz porque Ele precisa. Ele vai para a cruz para demonstrar até onde vai o seu amor por nós. Não é porque Ele precisa. Ele não precisa de nada. Ele é Deus. Ele não precisa da gente. Ele é Deus. Mas para que nós sintamos até onde vai o amor dele por nós, aí Ele escolhe o madeiro da cruz. Se pudermos entrar neste mistério, entender o tamanho desse amor. Ah, queridos, se entendêssemos profundamente isso, a nossa vida inteira de joelhos não pagaria o que é sentir este amor de Deus. Ficaríamos não só na missa sentadinho aí bonito, ficaríamos de joelhos no milho, ficaríamos sei lá o quê, mas a nossa vida inteira aqui na terra de sofrimento não é nada diante da grandeza do que Jesus fez por nós. Que o nosso coração então sinta isso nesta celebração e possamos sair daqui com um coração transformado. Talvez transformado de ingratos, porque somos tão ingratos, né? De ingratos em pessoas gratas. De pecadores em pessoas abertas à salvação. De pessoas mesquinhas a pessoas generosas. Que o nosso coração seja transformado por aquilo que a celebração de hoje realiza. A transformação da morte em salvação. Amém.